Fala galera, tudo bem? Pro podcast Via de Saída, vamos voltar com a segunda temporada. Para a Via de Saída de hoje, a gente está voltando na nossa segunda temporada. Eu, Guilherme Levi, Dr. Hugo Falcon, Dr. Igor Altoé, nossa elite aqui do nosso podcast, para a gente voltar falando sobre o nosso fellow do Instituto do Coração, conhecido como INCOR, e falar todos os detalhes que a gente tem recebido inúmeras perguntas sobre o nosso fellow e logo breve abre a prova. Quando que abre a prova, Gão? Então, a partir do dia 7 de outubro ao dia 8 de novembro, isso aí. E aí, a gente vai ter esse período de inscrição para a gente poder fazer a prova, ainda sem data, provavelmente em dezembro. No ano anterior a gente fez a prova, foi numa quarta-feira, foi num dia de semana, pela curiosidade, né? E esse ano tem algumas diferenças que a gente vai explicar aqui no podcast de hoje. E para quem quer assistir e para quem tem interesse, acho que vai ser muito construtivo para poder entender como que foi nossa rotina por 1 ano, 2 anos, e chegar junto com a gente ano que vem. É isso aí, Gui. Lembrando que então a gente vai focar esse podcast aqui, falar um pouco de como funciona o fellow, como que vai ser o fellow do ano que vem, que mudou algumas coisinhas. Começando do básico, que é a arritmia clínica, né? E também o porquê fazer arritmia, né? Exato. Por que alguém vai acabar fazendo arritmia? Como é que está o contexto? Como é que é a área, né? Acaba que a arritmia clínica, eletrofisiologia e marca-passo, ela é uma área que realmente é muito respeitada até dentro da própria cardiologia, né? A gente vê muitas vezes em que o arritmologista dá a conduta ou apresenta algumas medicações em que que o cardiologista clínico ele não está habituado às vezes com aquela medicação, aquele manejo daquele paciente, e a gente vê muito aquele profissional ser um profissional na realidade sendo muito respeitado e tendo também uma gama de pacientes, né, para estar atuando. Inclusive a gente tem muito overlapping com várias áreas da cardiologia, né, porque isquemia da arritmia, IC da arritmia, coração estruturalmente normal da arritmia. Então, tudo acaba dando a arritmia e é uma área, assim, sim, boa, uma área grande, pujante, para a gente estar ali fazendo o fellow. Então, a gente está querendo tirar as dúvidas de alguém que está querendo fazer o fellow de arritmia, né, para ver se ele vai querer fazer mesmo, encarar essa jornada aí junto com a gente, ou se vai querer se distanciar também, porque, falando a verdade, né, galera, não é mole não esse fellow, viu? É um dos fellows mais fáceis, não, vamos dizer. E geralmente tem alguns perfis, né, que a gente vai vendo de pessoas que querem fazer arritmia. Tem o perfil que desde a graduação, às vezes a gente já gosta de eletro, gosta de arritmia, já pensa em fazer, aí quando você vai tendo contato com o dia a dia, você só confirma essa tendência. Tem o meu caso assim, eu sempre quis também, mas eu nunca tinha aquela certeza, eu fui ter mesmo na cardiologia quando eu rodei no estágio da arritmia, no INCOR. Aí eu confirmei, foi no meu primeiro mês da R4. Rodou comigo, hein? Eu começando e o Gão começando também. E tem gente que vai decidir só no final, depois que já passou por toda a graduação, fez toda a cardiologia, viu todas essas etapas que o Hugo falou, que a arritmia está presente em várias áreas da cardiologia e da medicina. Então acho que varia bastante. Então, para quem decidiu, acho que esse é um podcast importante para a gente falar. A parte mais legal da arritmia é que a gente acaba abordando muita coisa, tanto da parte clínica, ou seja, consultório, coisas não invasivas necessariamente, e você tem a opção de fazer coisas invasivas. Então você tem um leque muito grande de abordagem. E a gente pensando nas outras subs, acaba ficando mais restrito em algum desses cantos. E acaba que a arritmia acaba sendo muito interessante também por a gente ter um leque grande de atuação, né? E por isso também a gente acaba dividindo
o fellow da forma que a gente vai explicar por aqui. Então, explicando como que vai ser pro ano que vem, né? A gente falou que as inscrições estão abertas, vão ser abertas no dia 7 de outubro, vão ficar até o dia 8 de novembro. E para arritmia clínica, que tem a opção de você ser só arritmologista clínico, sem fazer nada de forma invasiva, marca-passo, eletrofisiologia, vão ser 16 vagas no INCOR, tá? E tem a opção de você ir para a área invasiva, que a gente tem a opção de marca-passo cirúrgico, que vão ser 2 vagas, 1 ano de marca-passo, talvez tenha mais 1 ano aí que a gente está ouvindo falar, e a parte de eletrofisiologia, que para o ano que vem vai ter uma vaga, que é a novidade agora, de residência para eletrofisiologia e uma vaga de fellow. Pronto, então vamos Totalizando. entender bem qual é a diferença aqui. Vamos o que lá. é fellow Que mudou um pouco em relação ao ano passado. e o que é residência, né? Porque assim, o fellow, de certa forma, galera, você vai dar uma carga horária, você vai aprender muito, seu ganho vai ser um ganho em conhecimento, né? Você sempre ganha no fellow, tem que lembrar disso. Mas você acaba pagando uma certa mensalidade que é um valor relativamente simbólico, né? Eu pago Em resumo, não tem bolsa. Aí você paga uma taxa. Ou é uma seja, taxa. você estava positivo, Uhum. relativamente bem positivo, vai para um pouquinho negativo. Um pouquinho. Eu pago 250. Quanto é que você paga, Igão? Acho que a inflação aumentou um pouco depois que você passou. No combo eu tô pagando R$600. Eu pago 300, que eu sou da arritmia clínica. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de valores, para vocês programaram, também não é uma coisa tão cara, também não é um absurdo, mas já é um pouco absurdo você não ganhar, né? Mas tudo bem. Vamos passar essa bola e vamos. Não, é uma residência, é um fellow, né? Igual Isso. você falou. Vamos se garantir aí, porque a gente vai ganhar muito conhecimento e é verdade, a gente vai entrar nesse tópico já já. E aí a primeira diferença que eu acho legal citar é que a gente tem divisão em relação à arritmia clínica. Os outros serviços do Brasil não têm uma divisão em 1 ano de arritmia clínica como entrada. E o INCOR, principalmente a partir desse ano, a gente tem 1 ano de arritmia clínica bem dividido para ser o primeiro ano da formação, independente do que você escolha, seja invasivo ou não. Antigamente tinha um combo que englobava-se 1 ano de arritmia clínica. Nesse momento, isso já é um preparatório. Você vai ter 1 ano de arritmia clínica e depois você vai fazer alguma prova. E vocês acham que vale a pena ter arritmia clínica? Com certeza. Acho com certeza. Isso é incrível, como você entra ali como cardio na arritmia e você vê que a arritmia clínica é um fellow puxado, é 1 ano com a maioria, grande parte dos meses bastante intenso. A gente vai dividir aqui cada parte do fellow, mas aquilo te ensina tudo fora de sala cirúrgica para você resolver um ambulatório, uma conduta, uma discussão em família, um parecer, a gente no Rio chama de parecer, aqui em São Paulo chama de interconsulta. Imagino que tenha nomes diferentes aí em cada lugar, mas é você ir num outro setor, num outro serviço, num outro hospital, resolver pendências em relação à arritmia. Então, te dá um know-how de discussão, de interpretação de caso, e é o que você vai fazer a posteriori, de qualquer forma. Mas fato que, se você não tiver um treinamento adequado dessa forma, você aprende de qualquer jeito. A gente conhece profissionais formados de inúmeras instituições que são extremamente bem formados, mas acaba tendo uma curva de aprendizado diferente se você fizer 1 ano focado em arritmia clínica, né? E por que o Guilherme está falando isso também, perguntando se é tão importante assim? Porque, primeiro, pela formação, e no edital que vai sair ainda, pela relação já de cursos e vagas, a eletrofisiologia de residência vai exigir apenas a residência de cardio. Mas a gente está falando aqui que é importante você ter uma residência de arritmia clínica, pelo menos 1 ano de arritmia clínica, porque isso faz total diferença. Pra gente que já faz arritmia clínica, passar na eletrofisiologia já é bem difícil. Então você sair da cardio direto para a eletrofisiologia também acho que vai ser bem difícil, mais difícil ainda, né? Então acho que
focar no ano de clínica, de arritmia clínica, é fundamental para a formação, independente se você vai querer fazer algo mais invasivo ou não. Não sei se vocês pensam assim também. Concordo. Perfeito. A arritmia clínica é a base, inclusive quando você faz os procedimentos, na realidade, eletrofisiologia, marca-passo, etc., você não larga a arritmia clínica, você sempre vai estar integrado com ela, você sempre vai estar fazendo seu ambulatório, angariando seus clientes, as pessoas vão lhe perguntar, você tem que andar de mãos dadas com a arritmia clínica, isso aí sem dúvidas. Então, só para a gente estar resumindo, a gente vai ter vagas de arritmia clínica, a gente vai ter vaga de eletrofisiologia, sendo residência ou fellow, a gente vai ter vaga de marca-passo, sendo marca-passo, no caso, para quem fez a arritmia clínica, e um segundo ano de marca-passo para quem está querendo aprofundar, realizar procedimentos adicionais de marca-passo, no caso, ressincronização cardíaca, talvez extração e etc. Então, aprofundar em procedimentos, né, septal profundo, pelo menos essas são as promessas, né? E no caso, este ano especificamente, nós não vamos ter vagas de combo, certo? A vaga de combo ela não vai existir este ano, porque elas já foram preenchidas no ano passado. Igor é um dos colegas aqui que está fazendo já o combo, certo? Porque a vaga de combo agora ela vai ser somente para a partir do segundo ano, como o Igor comentou. Só para deixar isso bem amarrado, bem concluído, para não ficar mal entendido. As situações que a gente falou de combo e não falou se vai ter ou não vai ter vaga de combo este ano. Provavelmente tem gente que estava esperando essas vagas ainda, que estava vindo nos anos anteriores de praxe aí ter 2 vaguinhas de combo, que seria arritmia clínica, eletrofisiologia e estimulação cardíaca artificial, com marca-passo. Já os 3 anos englobados, vocês saía da caixa, fazia a prova, já tinha esses 3 garantidos, mas esse ano não vai ter. Exatamente, porque ano que vem, já contando com o time, você vai ter essa opção de prova. Então, exatamente por isso, no site, quando vocês abrirem, não vai ter opção de combo nesse momento, mas é simplesmente porque a gente está num ano de transição de abordagem, vamos dizer assim, em relação à entrada. Exatamente para quem fizer arritmia clínica, saber que vai estar saber o que está se metendo, vai aprender bem a arritmia clínica e vai poder escolher com calma a parte de intervenção e vai ter a opção de fazer o combo. Mas aí, falando de arritmia clínica, a gente tem muita coisa legal para falar, que é exatamente, possivelmente de alguém que esteja ouvindo a gente aqui, a trajetória do ano que vem, né? A gente divide em vários braços, vamos ver se falta algum aqui. A gente tem pelo menos 2 meses de interconsulta, que é o parecer. Tem 2 meses didático, 2 meses de... Acho que são 3 meses didático. São 3 meses didático, 1 mês de ambulatório de eletrofisiologia, 1 mês de Holter, 1 mês de... Falei da enfermaria? Não. 1 mês de enfermaria. 2 de marca-passo. E 2 de marca-passo. 3 de marca-passo. 3 meses de marca-passo. Falta 1 ainda. E 1 mês de férias. De férias, exato. E aí entra a grande questão também, que pode mudar de acordo com o seu ano aí que você vai tentar a prova, que inclusive mudou esse ano. Até então, até o nosso ano, o meu e do Guilherme, nunca tinha tido day off, que é tirar um dia na semana de off da semana e ficar tranquilo. Nem sei o que é isso. O Hugo não sabe o que é isso. É uma transição ao vivo aqui. É uma transição ao vivo que aconteceu agora, esse ano. E por quê? Porque depende também, foi uma negociação que a gente fez, do número de inscritos. Porque no ano do Hugo, não foram bem poucas pessoas, não chegou, acho que foram 7 no total. 7, com Taninha, que entrou depois lá em novembro. Salvou a turma. Mas aí virou 8, mas assim, com 7 fica puxado. Então imagina, um estágio, um fellow com 16 vagas, que 7 foram preenchidas, então eles acho que eles sofreram um pouquinho. E ambos conhecemos o Hugo ano passado, então era um outro momento de vida. Mas ele, na época dele, foram 30 dias de férias, sem day off, por conta disso. Como no nosso ano a gente conseguiu, entrou mais gente, acho que foram 12 no total, contando com a Tânia, a gente conseguiu um dia de off, mas com 15 dias de férias. Então,
essa relação de estágios que a gente falou pode ser que mude um pouquinho, pode ter 15 dias de ambulatório de eletrofísio a mais, ou de didático a mais, enfim, pode mudar um pouquinho, só pra gente esclarecer. Mas vem cá, galera, a gente tá falando assim, pá, muito íntimo. O que é didático? Didático, quando eu escutei essa palavra a primeira vez na vida, eu não tinha nem entendido o que tava rolando. Que estágio é esse? Didático, como a palavra já diz, é o rodízio mais didático, quiçá do INCOR. E aí, o homem ali vai ter mais proeza para falar do que a gente. Mas, fato que é o rodízio que a gente tem de arritmia ambulatorial, propriamente é o puro do ambulatório. A gente acaba tendo contato com, se não me engano, 6 ambulatórios, fica com os residentes do INCOR, que atendem a maior parte dos pacientes. Residência de cardiologia. De cardiologia do INCOR. E eles discutem tanto conosco como fellow, quanto com os assistentes. O que a gente consegue discutir, a gente ajuda. O que a gente não consegue e o que a gente pede, a gente vai sempre ao assistente. Então a gente tem assistentes incríveis, cada um com uma característica exatamente estabelecida pelo próprio ambulatório de cada um, né? Então a gente acaba tendo uma semana e 3 meses muito ricos de informação e com muitas explicações. Nesse meio tempo, todo momento que tem uma brecha no horário, a gente tem uma aulinha extra, aulas extras sobre temas que a gente assiste na prática. Cada um acaba tendo com aulas que gostam mais de dar, então a gente depois de um tempo acaba sabendo qual é o perfil de cada assistente, como é que eles curtem dar a aula. Isso é super legal. Aí você escuta novamente uma aula, por exemplo, num mês você escuta a aula, no outro mês você escuta novamente, você aprende coisas novas, exatamente porque na repetição você acaba pegando muita coisa. Então é um mês que você consegue evoluir de forma fina na arritmia clínica, ver casos muito complexos, porque o Instituto tem casos muito complexos, e você acaba fazendo uma avaliação crítica e botando, pelo menos no meu caso, eu faço em caixinhas da doença genética, da miocardiopatia, e claro, a gente se cruza nesse meio do caminho, mas vai aprendendo por cada caso, aquela coisa de você viu uma vez, você provavelmente não esquece. Uma dúvida que às vezes fica como que a gente roda dentro do estágio também, né? A gente separou todos os estágios e como a gente roda dentro do estágio. Por exemplo, o didático. O Guilherme explicou basicamente a essência do didático, é exatamente essa. Ficar ali, aprender, discutir caso, mas a gente geralmente depende, igual eu falei, da quantidade de inscritos, de quantos fellows vão ter, mas geralmente fica em 2 ou 3 fellows ali rodando. E um dos pontos fortes do didático é o tilt test também. Sim, né? Que geralmente todo dia tem tilt test. É um exame que a gente aprende assim. Em uma semana eu acho que você já pega, porque são muitos exames que a gente faz. São exames de formas variadas, de pacientes de vários tipos. Então você pega a mão assim, com certeza você não sai da arritmia clínica sem saber interpretar ou fazer um tilt test, tá? Então são 3 meses de didática, então você, com isso aí você com certeza vai saber fazer. E a gente se orgulha de ter um assistente que é referência em desautonomia, arritmias ligadas à desautonomia e tilt test, que é a doutora Tan. Então a gente tem contato com ela direto no didático, a gente discute todos os casos de tilt com ela, tem um dia na semana que a gente revê todos os laudos, e isso faz parte do estágio do didático também. E aí a outra parte, enquanto um geralmente está fazendo tilt, o outro fica por conta do ambulatório, discutindo os casos que podem ser os mais diversos. Pode ser caso de arritmia clínica, desde as mais simples até as mais complexas, envolvendo genética, enfim, igual o Guilherme falou. Que a gente também vai ter contato com assistentes que são referências nesses tipos de arritmias. Por exemplo, no ambulatório de genética, a gente vai ter contato direto com a doutora Luciana Sacilotto, que é referência no Brasil para esse tipo de doença. E a gente tem contato com ela direto no ambulatório, todos os dias.
de uma forma muito simples, vamos dizer assim. Ninguém vai sair daqui sem, pelo menos do fellow de arritmia, sem atender no ambulatório 3, 4 pessoas juntas, uma família de alguma coisa, de alguma genética ali alterada. O do Anderson Você faz- foi você faz- marcante. Você fazendo um screening ali junto, pegando os DCGs de cada um e vendo que uns têm alteração, outros não têm, avaliando as genéticas. O ambulatório da doutora Luciana, que era um só, vira 4 pacientes para você atender. É tipo isso. De uma vez. Não, isso é incrível, assim, a forma que você consegue ver literalmente tanto a avaliação genética, a avaliação da família, a forma de abordagem, a forma que propriamente, a exemplo de doutora Luciana, ela aborda, a forma de falar, a forma de passar as informações para a família. Todo esse aprendizado, passinho por passinho, faz diferença. Porque se você não tem uma formação clínica, eu acho que você pode dar brechas até na abordagem do paciente. Porque é um paciente que veio com a família, né? Então, tipo, tá todo mundo preocupado junto. Então, abordar esse Fora do paciente... INCOR, a gente sabe que é difícil essa parte genética. Não, ainda mais lá. Ainda mais fora do INCOR. No INCOR, a gente, além de ter a forma de chamar a família, perguntar, questionar, a gente também tem os testes genéticos de forma bem acessível, dentro das limitações, o que transforma numa coisa muito mais pragmática. A gente tem um diagnóstico, a gente consegue ver, avaliar no banco de dados internacional qual é o gene, como é que é avaliado a mutação, o que isso pode gerar para o paciente, pensa em prognóstico, discute tudo isso para fazer a avaliação dos próximos passos, por exemplo. Excelente. E além do ambulatório de genética, a gente já começou pelo mais denso, vamos dizer assim. Não é o mais pesado, inclusive é um dos mais interessantes. Todos são interessantes, né? Mas, enfim, temos um ambulatório também que eu particularmente gosto muito quando passei por esse ambulatório, que é um ambulatório de síncope, né? Em que a gente vai avaliar vários e vários tipos de síncope, em que a gente sabe que a síncope pode ser aquela síncope besteira, o paciente está ali caindo de maduro, etc. E pode ser sim uma síncope do mal, em que a gente indica estudo fisiológico, já indica o CDI de cara e etc. E geralmente, nos ambulatórios, a gente leva o nome da doutora Tan, inclusive como a preceptora que a gente mais discute, que mais entende, e que às vezes a gente vai, atende o paciente, passa o caso, etc. para ela consegue destrinchar o caso de uma maneira absurda, e muitas vezes ela, mesmo a gente coletando uma informação bem colhida, ela vai lá, volta, conversa com o paciente, ela consegue extrair alguma informação que é crucial para fechar ali aquela... Eu sempre lembro da TAM quando a gente vai fazer tilt e o paciente, por exemplo, teve um paciente que se sincopou muito rápido, ela falou assim, você perguntou se ele desmaia colhendo sangue? Eu falei, não. Aí, por acaso, o paciente estava perto, voltei e falei, você desmaia colhendo sangue? Sim. Aí, foi a pergunta-chave de tudo. Enfim, ela, em resumo, ela sempre faz a pergunta certa. Isso é muito legal. Ela é demais, cara. E a gente, o ambulatório de 5 é muito bom, de genética é muito bom. Mas o basicão que a gente vê lá é FA. Fibrilação atrial e arritmias também no geral, que quem domina... Extracista ventricular. A gente tem aquele craque que é meio de... é o camisa 10 do... Não, camisa 10 de tudo. Meio de campo, zagueiro, atacante ao mesmo tempo. Doutor Francisco Darrier, o mestre, coordenador do nosso fellow aí, que tá por dentro de tudo. E... excelente, não dá pra... O homem é perfeito, meu amigo. É o mais completo de todos, em todos os aspectos, assim, é porque a gente fala como um vídeo, fica até esquisito ficar elogiando no vídeo, né? Mas ele realmente, ele esbanja conhecimento em todas as áreas e passa pra gente de uma forma que é de agradecer mesmo, realmente consegue passar pra gente, tem paciência, explica tudo com muita calma. Leve, né? Leve, exatamente. É muito legal, realmente. Ele é o camisa 10. Eu acho que o camisa 10 explica bem a forma que ele abraça o ambulatório, explica para todos os fellows e fellows e residentes as patologias, e discute, mostra slides de congresso internacional, slides propriamente de guidelines que o próprio faz parte.
Então tudo isso é muito enriquecedor. Isso, mais de uma vez, a gente vai falar aqui por causa do fellow, né? Mas é um convívio com quem está lá no guideline, né? Então isso é incrível. Isso faz a diferença. Eu acho que a gente está falando de arritmia clínica, né, no fellow de arritmia clínica. Então esse estágio do didático, a gente resume bem o que é. Então você vai ter contato com profissionais já bem estabelecidos, bem conceituados na área, discutindo casos diretamente com eles e pegando mão do dia a dia da arritmia. Então acho que só por isso aí você já saiu ganhando bastante no fellow. E vem cá, Igão, quando tem aquele paciente que chega com a arritmia ali, aquela arritmia que a gente fica um pouco com medo, mas ele quer fazer atividade física, quem é que a gente recorre logo de cara? Aí é a nossa musa. Nosso gabarito, pra ser mais sincero. A participante integrante do nosso podcast também, doutora Sávia Bueno. Cara, é só mestre aqui, né? A gente só tá falando de nome. Ela, então, a gente é fã também de carteirinha. E também tem um ambulatório disso, né? Pacientes atletas fazem atividades físicas, né? Arritmias relacionadas à atividade física, que a gente discute diretamente com ela. É um privilégio ter ela também como participante aqui. Também tem o Dr. Esteban, que é outro monstro aí da... E esse, no caso, o Dr. Esteban, intervencionista também, faz a ablação. O bom é que ele tem uma visão muito pragmática, ele consegue já saber ali, olhando o ECG, ele até brinca, ele olha o ECG, ele já sabe onde está, já sabe qual é o problema. Sabe como é que é. Já sabe qual é o problema do paciente, e as discussões com ele são incríveis, porque ele consegue destrinchar, às vezes, arritmias complexas que você não está ali pegando com uma metodologia muito objetiva, e ele consegue, assim, nos dar muita segurança nas nossas condutas quando a gente precisa discutir com ele. Fora as aulas dele que são incríveis, né? Tanto da fisiopatologia até FA, né? Então acho que a gente falou de todos os assistentes, que são todos excelentes. Do dia a dia. Não podemos deixar de falar de Roberta. Roberta, adora a nossa musa também. Roberta, ela coordena a parte não médica, vamos dizer assim, mas ela organiza a arritmia como um todo. Um salve para Roberta. Vai virar um Reels, falando da Roberta. Roberta é quem coordena, resolve todos os problemas junto com a Simone. Vai também ajudar a gente no dia a dia, e também a gente acaba trabalhando com ela para transformar o didático, resolvendo algumas poucas pendências em relação ao didático, para poder ajudar também o próprio serviço. Na realidade, ela é a chefe do ambulatório. É a chefe de tudo. O carimbo do chefe com ela. Para os íntimos, doutor Roberto. Tá, então a gente falou do estágio do didático, que de didático está no nome mesmo, é isso aí. E um pouco, vamos dizer, parecido, porque no didático quem faz os atendimentos em si são os residentes da cardiologia, que a gente falou, a gente vai entrar nas discussões. Mas tem o estágio da eletrofisiologia, que apesar do nome, a gente não fica lá na eletrofisiologia nesse estágio, acompanhando a parte invasiva. É um ambulatório de eletrofisiologia. Que é pré e pós-eletrofisiologia, geralmente, mas alguns casos que ficam um pouco encalhados, às vezes, mesmo que pós. Esse a gente atende. O que vocês podem falar desse estágio? Perfeito. É um estágio muito bom, porque você pega o pré e pós, então você acaba pegando complicação, a admissão desse paciente, como é que ele vem, quais são as dúvidas que ele tem, como é que você aborda ele na própria enfermaria. Indica muito o estudo eletrofisiológico, indica muita ablação, então você sabe, tem segurança quando indicar esse procedimento e quais exames pré-operatórios você vai precisar pedir para esse tipo de paciente, que isso é uma dúvida geral, geralmente, né? Você viu como chega na enfermaria, você vê o resultado, por exemplo, uma síncope com BRE, você vê o paciente que vai dar positivo, o paciente que tem critérios mais, você vai falar assim, esse aqui pode ser que dê negativo, enfim, você acaba tendo uma certa impressão de coisas práticas, né? Você olha o guideline, você olha como funciona o vídeo e fala, é assim mesmo, e vai botando em prática tudo aquilo. Pode ver intercorrências, sabendo como abordar, saber o que você explica para o paciente, e vários outros detalhes do pré e pós.
Você continua discutindo com os mesmos chefes, tá? O chefe que esteja no dia, você vai atender e você vai acabar discutindo com esses chefes. Geralmente, acho que é uma coisa importante ter sido falado até do didático e também de agora, que a gente tem fases, né? A gente está no início do fellow, às vezes a gente está um pouco inseguro ainda para discutir com os residentes, etc. E aí a gente discute um pouco menos, mas a gente aproveita muito mais as discussões que o fellow, que na realidade que o residente vai fazer com o chefe, a gente absorve ali, porque a gente está acompanhando as discussões, mas depois de um tempo a gente começa já a se sentir mais seguro em estar discutindo, principalmente uma fibrilação atrial, uma TRN que está ali rolando as contas que a gente vai acabar fazendo, por isso a gente vai acabar se sentindo mais seguro e a gente vai vendo a nossa própria evolução. Eu acho muito legal a gente passando o didático, inclusive em 3 meses, às vezes separados, porque a gente vê no primeiro dia que a gente passa no didático e o segundo mês e o terceiro mês, a gente vê clara diferença. Porque a gente vê que a gente já está ali no terceiro mês já discutindo tudo. E isso é incrível. E aí a gente passa no rodízio lá de eletrofisiologia, que é o que a gente está falando atualmente. Esse de eletrofisiologia também, no início do mês, a gente está ali discutindo quase todos os casos. E aí depois, no final, a gente só dá, tipo assim, já passa o caso para o chefe já, tipo assim, dando um joinha para ele, e ele já dando um joinha para você, tipo assim, tá liberado porque ele já te conhece, já entendeu que você já saca como é que funcionam as coisas e você já tá, tipo assim, pegando bem. Então as discussões acabam sendo um pouco mais rápidas, você já é um fellow de arritmia, então ele não precisa te explicar tanta coisa e é mais claro e obviamente quando você tá em dúvida, eles aprofundam bastante sempre que você pede. Porque é um serviço muito grande, né? O INCOR não tem um ambulatório que você fala assim, esse ambulatório não tem paciente. Volume, tipo assim. Se você botar um ambulatório de genética, vai encher de paciente. Não, inclusive, não existe paciente. O INCOR é o segundo maior centro que tem ambulatório de cardiomiopatia hipertrófica do mundo, né? Então, exato. Tipo assim... Isso responde muita coisa. E acaba que, por exemplo, genética, agora pode ser que se direcione para um ambulatório único, né? Mas isso fica espalhado em todos os dias. Você vê genética todos os dias, você conversa com todos os professores, mais alguns do que outros, como a gente falou anteriormente, mas você acaba pegando e se familiariza com cada alteração, né? Você pega a mão das coisas. Esse rodízio, então, de eletrofisiologia, você pega a mão do paciente que você vai indicar, que Sim. você vai pegar a gente atende os pacientes pós-altas da enfermaria, que acabou de fazer uma ablação, acabou de fazer um estudo, você já sabe, é medular, você já sabe o que você vai fazer, a gente brinca, vai olhar a virilha, vai ver o local de punção, vai ver o que está tomando, se ficou com anticoagulante. Tem que escutar a virilha para ver se vai ter fista. Então é medular. Então, assim, todos os estágios você vai sair bem feito e sabendo o que tem que fazer, porque o volume também é muito grande, além da discussão, né, que a gente já falou. Sim. E aí, a gente passou da enfermaria para o ambulatório de eletrofisiologia, que a gente discute, como o Igão falou, o pré e o pós também. A enfermaria é uma boa. Você falou e passou a enfermaria, acho que a gente pode ir para a enfermaria. Podemos voltar na enfermaria? Porque na verdade a gente falou do ambulatório de eletrofisiologia. Eu estava lá na enfermaria. A gente voltou. Agora a gente está na enfermaria. Agora a gente sai. Você indicou no ambulatório da eletrofisiologia. Você vê que pra mim é tão junto que eu tava falando da enfermaria e os meninos estavam falando do ambulatório. Mas fato que você, na enfermaria, recebe o paciente que Igão indicou lá no ambulatório da eletrofisiologia, a gente recebe, conversa novamente com esse paciente de novo, ele vai ao procedimento, no dia seguinte ele pode ser que vá de alta, você vai ver as complicações, volta lá na virilha, dá uma olhada na virilha, vê se tem hematoma, avalia o paciente de forma completa, vê se tem alguma alteração hemodinâmica, pensa nas complicações. É a grande minoria, mas você tem que saber e procurar, exatamente porque você não pode deixar isso passar. Saber dos exames pré-operatórios na internação, por exemplo, eco transesofágico, para fibrilação atrial, para flutter, e isso tudo você pega na prática, exatamente porque nem é uma coisa que você só precisa saber. Por exemplo, a Ana, nossa enfermeira que coordena o centro cirúrgico, vai te avisar, vai falar, tem um exame marcado amanhã, um dia antes do procedimento de paciente tal,
que vai fazer o acto transesofágico, que está marcado para tal horário, os exames que precisa. Isso é muito bom do INCOR, né, como um todo, porque a gente sabe por aí, tem hospitais, por mais às vezes federais, estaduais, que as pessoas fazem residência, que às vezes a gente é tudo, né? A gente faz pedido de exame, a gente liga o paciente. No INCOR tem uma organização, então tem uma certa parte que você não se preocupa, você vai fazer sua parte de fellow. Então, nesse estágio da enfermaria, a gente vai ficar a enfermaria da arritmia no INCOR. Ela tem um setor específico, atualmente fica no mesmo andar da hemodinâmica, onde funcionam os procedimentos. Em anexo tem a enfermaria já da arritmia, que não são tantos leitos, que é justamente também para a gente conseguir dar alta rotatividade. Uma rotatividade legal, e são leitos para justamente isso, para fazer o procedimento. Não são pacientes que a gente fala pacientes crônicos. Geralmente o paciente crônico ele tem outras comorbidades e a gente acompanha junto também, mas é uma enfermaria de procedimento. A gente o paciente interna num dia, no outro ele faz o procedimento, seja ablação, estudo, enfim, e vai de alta depois. Ou é transferido para alguma outra enfermaria para fazer outro procedimento. Por exemplo, a gente vai avalia no estudo fisiológico ali, o paciente está com um HV aumentado, ele estava tendo síncope, tem indicação de marca-passo. Passamos ali para a equipe de marca-passo, a equipe do marca-passo vai continuar acompanhando esse paciente e até ter o dia, a data do procedimento de implante de marca-passo, ou induzimos uma arritmia, vai acabar implantando um CDI. Então, assim, isso vai depender muito, né, do que sair ali de resultado do procedimento ou de investigação que seja realizada no estudo fisiológico. E assim, na enfermaria também, eu acho um brilho da enfermaria cereja do bolo também, é que a enfermaria na realidade é um rodízio tranquilo. É um rodízio tranquilo. Você não rodei ainda. Consegue realizar ali, consegue fazer ver as coisas com calma. Consegue fazer as coisas com calma, ver os pacientes. E aí depois, na mesma enfermaria, na mesma andar que você está, você vai acompanhar os estudos fisiológicos. Então você admite o paciente, acompanha o estudo fisiológico ou o procedimento de ablação que aquele paciente vai ser indicado. E você vai estar ali acompanhando e até você está aproveitando, porque às vezes você ainda está em dúvida se você quer fazer a fisiologia, se quer fazer marca-passo, sei lá. Que vai ser a realidade do time do ano que vem. Exato. Você já não tem o combo naquele meio, então o time vai querer questionar se vai querer ou não fazer a parte invasiva. E é uma hora importante para você prestigiar aquilo tudo e saber o que você está fazendo, né? E é bom porque você já dá uma olhada, já tenta entender. É sempre assim, a gente não entende nada, aí a gente tenta explicar, aí você começa a entender um pouquinho mais e vai entendendo um pouquinho mais a cada dia lá na enfermaria. Vale a pena passar porque você sendo um arritmologista clínico, você tendo alguma noção do que está acontecendo ali nos procedimentos, dos riscos que podem ter, de como é realizado, de como é pesquisado para achar o local crítico para acabar com a arritmia e ablacionar e etc. Você consegue até explicar isso às vezes no seu ambulatório e de arritmia que você vai ter. E isso vai dar uma maior segurança para o paciente, vai dar mais confiança para ele. Isso é muito bacana. Então acompanhar também não é obrigatório, mas acompanhar os estudos eletrofisiológicos dos pacientes que você admitiu é interessante até para a sua formação também. Ótimo. Isso eu acho que finaliza a enfermaria, né? Vocês falariam mais alguma coisa? Acho que é um mês bem resumido aí. Acho que Falamos de didático, falamos de eletrofisiologia, tanto ambulatório quanto enfermaria. Vamos para o marca-passo? Calabouço? Fala isso. Eu acho que é um dos melhores rodízios também. Eu gosto muito do nosso. Cara, marca-passo é incrível. Na realidade, você entra ali, você acha que você não vai aprender nada, porque é um volume de pacientes absurdo. É muito paciente, é verdade, é muito paciente. É um ambulatório mais cheio de INCOR. Tipo assim, você atendeu 12 lá e você não fez mais do que sua obrigação por cada turno. E assim, um pouquinho mais, depende da turma que eu junto com você. Depende de quem está, se todo mundo estiver atendendo 8, fica todo mundo com 8.
Isso. E aí, assim, a princípio, o ambulatório fica no subsolo. Todos os ambulatórios, na realidade, ficam no subsolo. Mas é porque a gente fala que não tem uma janela, não tem uma coisa, por isso a gente chama, eu brinquei falando que é o calabouço, tá? Mas no início, realmente, nos primeiros dias, você tem um choque porque tem muita coisa, muita programação envolvida e muitos dispositivos diferentes para você estar compreendendo, tá podendo dar vazão àquilo, analisando todos aqueles dados, porque é muita informação que cada dispositivo vai acabar lhe dando, mas ao passar do tempo você vai absorvendo tudo aquilo e você incrivelmente aprende muito. Os chefes, eles discutem com você, mas o que faz realmente você estar ali absorvendo o marca-passo é o volume dos pacientes. É a prática, né? É a prática, não é incrível. Eu tive um. É incrível, mas é pesado, é pesado. Eu tive um choque aí a minha residência foi no INCOR também, e meu primeiro estágio do R4 foi no marca-passo. Então, assim, eram fellows novos, todo mundo novo. Nossa. Foi animadíssimo, quase Foi assim, trabalho. tomei um baque, quase pensei assim, será que eu quero isso mesmo? O momento que quase pediu pra sair. Mas, tirando o volume e depois que a gente vai pegando o jeito, realmente o que o Hugo falou é assim, é um mundo totalmente diferente e você acha que não está aprendendo nada, mas no final você aprendeu muita coisa, assim, de programação, de marca-passo, coisas que você achou que nunca iria saber, ou coisas que você achou que seria muito tranquilo de mexer, e no final você está sabendo lidar, porque você está vendo ali toda hora, é paciente toda hora, todo minuto para você E o mais atender. interessante é que, por exemplo, você vai fazer, a gente tem a disponibilidade de fazer inúmeros cursos. A gente acaba tendo 4 marcas grandes, né? Boston, Med, Bio e Abbott. A gente tem cursos de mais de uma delas. E aí, durante a aula, a gente tem aulas com nossos professores mesmo, por exemplo, a doutora Silvana. E as aulas são muito densas, aulas com muito conteúdo. E às vezes na primeira aula você fala, caramba, o que é isso tudo aqui? E aí você coloca na prática, você começa a pegar caso por caso, começa a rodar, você lembra de cada aula, começa a colocar tudo na caixinha certinha, você começa a guardar de forma correta o seu aprendizado. Então, também para a prática, independente, dentro de arritmia, você imagina que hoje vai ter que olhar marca-passo, e é uma demanda muito grande em qualquer lugar que você for. Então é importantíssimo você saber mexer bem na programação, não ser aquela coisa só de ajustar para dar alta. Então saber ver um eletrodo que não funciona, um eletrodo atrial, um eletrodo ventricular, saber avaliar cada detalhe, ressincronizador, CDI, é um mundo à parte realmente, é muito grande, e quanto mais você vai se aprofundando, mais difícil fica. Pensando no ressincronizador, na forma de você ressincronizar de forma correta, avaliar cada eletrodo e por aí vai. E dados de mundo real, assim, tem estudos que até falam que tem estudos que falam que mais de 90% dos dispositivos eles ficam em programação de fábrica, eles não são ajustados nas consultas pelos ou cardiologista, enfim, quem estiver avaliando. Então você saber fazer o mínimo, ajustar o mínimo ali para o seu paciente, que depende do seu paciente, com o seu dispositivo diferente, você já sai na frente. E falando de forma prática só lá no INCOR, que esse ambulatório do marca-passo, geralmente a gente fica em 2 ou 3 fellows rodando, junto com 2 residentes da cardiologia. Eu fiquei sozinho. Tirando o Hugo, que é um pobre coitado. Uma palma para ele. Mas geralmente é assim, a gente fica entre 5, 4 pessoas atendendo, um volume que pode chegar aí 40 a 50 pacientes por turno, vamos dizer. Coisa tranquila. De boa. E pode vir um paciente clínico no meio do caminho e vai transformar a sua discussão toda, que você também, além disso, você indica o dispositivo ali. Claro, obviamente Então, a gente falou de dispositivo aqui muito, mas a gente indica muito também. Então, assim, a gente pega literalmente todas as partes do device. Temos os nossos assistentes, todos também com uma característica ímpar, todo mundo em prol
de você aprender mais, cada um com sua característica. Salve também para a chefe, doutora Silvana, doutora Cíntia, doutor Marcos, doutor Tiago. O Martino Não, também, o Martino, como nosso chefe. como chefe do marca-passo, né? E o doutor Caio também. Certo. Cada um com uma abordagem sempre muito produtiva. E aí, fala. Não, eu ia falar também um salve para os fellows que ficam lá discutindo Salve, também. Salve Joaquim, salve Vinícius Padovese, Vitão, ó, eu aqui também. Ele falou dele na terceira pessoa no podcast. Que a gente também discute bem os caras. Às vezes é o que ajuda demais ali, né? Na maioria das vezes, inclusive. E aí, aproveitando que você tocou no nosso chefe também, Dr. Martino, pulando lá para o mesmo andar, lá para o outro lado do marca-passo, para a interconsulta. Interconsulta também conhecida como a tropa de elite do nosso fellow. Melhor rodízio. Não é melhor rodízio, Eu também acho. é onde você se forma a etimologista clínico, que é o rodízio do parecer. Você fica exposto ao complexo todo. O complexo todo não é em cor, galera. Em complexo todo é complexo todo. Fala, Guilherme. Complexo HC. Complexo HC. Complexo HC é o maior complexo hospitalar da América Latina, que varia, não sei o número exato, antes que pareça que eu esteja falando um número pontual, varia de 2.000 a 3.000 pacientes, contando com o complexo HC propriamente dito, Hospital das Clínicas, INCOR, Instituto de Ortopedia, IPQ de Psiquiatria, Instituto da Criança, Instituto de Ginecologia e Obstetrícia. Falta algum? Não, acho que você falou. Tem do câncer? Tem o do câncer. E o SESP, SESP pro lado. Ficou tanto Esse aí SESP que não dá pra esqueceu do SESP. esquecer. Inesquecível. Esse eu e você, então a gente foi bastante. Vocês têm que conhecer o elevador do SESP, mas isso aí é um podcast à parte. Mas então, a gente fica exposto a 2 a 3 mil pacientes com todas as demandas da arritmia. Então, a gente ficou em dupla, eu e o Igão, por exemplo. Não, mas espera aí. 2.000 pacientes, mas o que fica com a gente mesmo é cerca de 30 a 50. 30 a 50 Isso. por dia. 30 a 50 por dia, Tá isso. bom, não? 2.000 é o total que ele tá falando, mas Que tá da internado. arritmia e dispositivos. 6 mil. Mas 50 por dia pra cada um, tá bom, né? Não, Tá 30 a 50 dividido, que vocês rodaram junto. A gente rodou sozinho. Ai, chorando de novo. O cara tá chorando. Aí era 30 a 50 pacientes. Daqui um pouco, no final, ó. Mas Chegando em 1 hora, ele vai falar assim, na minha época. só vai ter essa parte. Mas olha só, mas é o rodízio que literalmente você tem que administrar o caos. Eu acho que essa é a tá frase. falando o caos, É isso. você vai ter muito paciente pra ver, você tem que saber o que é prioridade, você tem que dar prioridade ao que é Mas por prioridade que e dar você tá vazão falando que é o pra melhor, então? Você tá É o falando... melhor porque você, na realidade, você vê a sua evolução, você aprende, você tem muita autonomia, você tem chefes que eles lhe ajudam muito, discutem muito com você, e além de ajudar e discutir, quando você não tá conseguindo, porque você realmente é um só, ou 2, ou 3, não sei quantos vocês vão estar rodando na época, mas porque não vai dar para vocês verem 50 pacientes todos os dias, ou 50 pacientes. Mas quando você não consegue fazer as coisas, ou porque você não pode estar em 2, 3, 5 lugares ao mesmo tempo, eles vão lá e eles defendem você, falam assim, não, você realmente não vai poder estar em 3, 5 lugares ao mesmo tempo, e pode mandar o chefe me ligar de lá que tá pedindo para você programar uma cirurgia, qualquer coisa, porque vai ter que remarcar essa cirurgia, porque você tem outras coisas para fazer. Então, assim, é uma coisa bacana. Você tem chefes super que dão apoio a tudo, que sabem o que você está passando ali, e você consegue gerenciar aquele caos. É um caos organizado, orquestrado, que você vai ser, na realidade, o maestro, e se você souber se lidar bem com o caos, você vai se lidar bem em qualquer lugar. É organizar literalmente a prioridade. Chegou uma tempestade elétrica no pronto-socorro. É lá que você vai. Você tem um paciente tomando choque de CDI na enfermaria. É lá que você vai. Então você organiza suas prioridades, sabe como abordar, sabe avaliar o paciente crítico, sabe reverter, por exemplo, uma arritmia no CDI sem dar choque. Então tem muita coisa que, falando assim, parece que você está fazendo
algo fora do comum, mas quando você aprende passo a passo, é relativamente o que você precisa aprender. Aí o Guilherme fala de extremos, eu vou falar do outro extremo, que às vezes também enche um saco pra fazer, você programar um CDI que tá apitando porque foi um paciente transplantado e cortaram os fios. Cara, aquele CDI já não tá funcionando, não tá funcionando, tá tranquilo, ele tá apitando ali porque o fio tá cortado. Daqui a pouco a gente passa para programar, fica tranquilo, entendeu? Então, essas prioridades para você conseguir absorver o que é prioridade o que não é prioridade na vida, e para você ter isso no seu Como dia a dia, né? claro, no seu dia a dia depois de você terminar o fellow ou a residência, isso é muito, muito importante. Então, assim, é um rodízio de muito crescimento. Cara, eu acho que a interconsulta é o melhor por conta disso. A gente aprende na prática a lidar com qualquer tipo de situação relacionada ao dispositivo. E arritmias no geral. E arritmias no geral. A gente começa acho que a maior parte ali que a gente vai ficar concentrada é o pronto-socorro do INCOR. Acho que vai ter a maior parte dos pacientes, que é onde a gente vai mais ser chamado assim, por conta de pacientes ou que muitas vezes vem do nosso próprio ambulatório. Às vezes está um paciente com a bateria acabando, a gente mandou para o PS para trocar o gerador. O paciente clínico, a gente mandou implantar um marca-passo. Então, todos esses pacientes, a interconsulta vai acompanhar, vai indicar o dispositivo, seja ele marca-passo atrioventricular, seja um ressincronizador, seja um CDI. Você vai tomar a conduta, junto com o chefe, obviamente, mas você vai tomar toda a história, você vai tomar a conduta do caso. Então você aprende na prática o que você tem que fazer. E depois que colocar, você também vai lidar com diversas situações, igual o Guilherme falou, choque de CDI, chegou no pronto-socorro, o que você faz? Disfunção do marca-passo, infecção de loja de marca-passo, infecção relacionada a marca-passo. Falha de captura num paciente que aparece a espícula. Cara, enfim, tudo. Você vai ver, num ano ali, se for avaliar todos os casos, você vai ver tudo que você pode ter num marca-passo, né, num device. E você vai ver coisas que são do dia a dia. Por exemplo, o paciente está lá no HC, está lá no ICESP, vai fazer uma colonoscopia e tem um CDI. O paciente está no ICESP e vai fazer uma radioterapia na mama. O paciente está na dermato do HC, quer tirar uma lesão. Como avaliar? Como avaliar isso? Como saber se o paciente ele precisa programar um marca-passo ou não precisa? E se o paciente ele estiver irradiando muito próximo do marca-passo, precisa trocar o marca-passo? O eletrô vai ser afetado? Eu preciso avaliar esse paciente todo dia? Toda a radioterapia ele precisa ser avaliado, ou eu posso avaliar semanal? Ou posso avaliar ele no início e depois somente no final? Então, toda a conduta ser CDI, ser capaz. Então, isso aí, essas coisas. A gente está falando muito de device, mas também pacientes clínicos também. Você chega lá, um paciente que sincopou e o cara da porta coletou a história e te chamou ali porque ele acha que tem uma indicação de CDI, e você chegou lá e reconversou com o paciente porque você já está com mais aquela experiência, mais aquele know-how de conversa sobre síncope, e você tirou aquela indicação, mandou o cara para casa no mesmo dia. Tipo, o episódio de síncope que a gente conversou. Primeira temporada, episódio 1. Mas realmente é um momento que você aprende muito, cresce muito como pessoa e como arritmologista, e também te dá resiliência, porque você, como a gente está falando, recebe todos esses questionamentos do complexo. Então é extremamente enriquecedor, tá? Não menos cansativo. Pra tudo isso é uma coisa unânime. Cansativo Acho que é bem cansativo. Você tem que ter Você vai lidar com pessoas das mais diversas áreas, dos mais diversos conhecimentos. Um maior diverso clima de tensão, né? Porque com a tempestade elétrica, se você estiver discutindo com uma pessoa que está muito está insegura com aquilo ali, ele vai te passar tudo aquilo que ele tá vendo, né? Então você tem que saber filtrar como que a pessoa te passa, como você pede, como que você vai fazer, as perguntas que você vai fazer para ela. Enfim, é muito legal. Sabendo lidar com isso, tudo que a gente falou, acho que é sem dúvida, um dos melhores estágios aí. Falando em ter consulta, didático, estudo fisiológico, enfermaria, Holter. marca-passo a gente já falou.
Holter. Holter. Holter é Holter, né? Pronto, calma. Holter é um mês de Holter. Você vai fazer laudos de Holter. Nosso recorde é Dr. Frederico, nosso F igual. Temos próximos de 500 Holters no mês que ele fez o laudo. Acho que era a meta dele, não sei se ele bateu Chegou essa. enfim. Fred, tem que responder pra gente. Mas é um mês que o Igão vai saber melhor do que eu vou explicar a vocês. Fica um mês literalmente dando laudos durante todo o dia. Tô lá agora esse mês. De 8 às 5. É um estágio basicamente na verdade, que geralmente, inclusive, a gente roda com algum fellow dos métodos gráficos, né, que também fazem parte, geralmente eles fazem até mais coisas, que eles aprendem a limpar o rotor, a gente fica mais concentrado no laudo. Então você aprende a laudar rotor, você vai ver que tem vários códigozinhos que antes eu não fazia ideia, agora eu tô até pegando, tem uma certa lógica. Mas você vai laudar o rotor e aí é importante falar que entra a diferença também desse fellow, que são os assistentes que são excelentes lá no rotor. A gente discute caso com o Dr. César, que é o chefe do rotor, Dr. César Group, Dr. Silvio e Dra. Paola, que são 3 médicos excelentes e assim. E eles são super, assim, curiosos, eles querem esgotar totalmente ali o que realmente é aquele holter. Muitas vezes você vai chegar com algum holter muito difícil, eles são incansáveis, eles não vão ficar tranquilos até eles lhe darem realmente um veredito do que é aquilo, vão perguntar a opinião às vezes entre eles, às vezes eles não vão te dar a resposta no mesmo dia, mas eles não vão dormir tranquilos, eles vão pesquisar sobre aquilo, mas eles vão te trazer uma resposta e vão te trazer uma resposta correta sobre aquilo tudo, isso é incrível. E outra coisa que eu acho que é muito importante também é porque a quantidade de routers alterados no Encore é um absurdo. Raro você pegar um normal. É raro você pegar um normal. Enquanto, tipo assim, fora é justamente o contrário. Você geralmente pega muitos routers normais e poucos alterados. Lá não. Lá a exceção é você ter um normal. Amigo, quando vem aqueles routers de marca-passo, então... E aí você tem que... Pra você laudar um router de marca-passo, entendam que você não é só você entender de router, você tem que entender muito de programação. Porque você tem que entender qual é a função que o marca-passo está aplicando quando aquele tipo de alteração acabou acontecendo. Então... tudo mais complexo. Tudo mais complexo. Justamente. Então, assim, você pega muita mão de router, você sai laudando bem, com segurança para laudar. E router, falta qual? Vamos lá, vamos rever. Acho que é isso, né? Falamos, né? Acho que foi. Marca-passo, eletrofisiologia, enfermaria, didático, router. Quer falar das séries? Eu acho que foi. Então, perfeito. Faltou? Não pode faltar nada, hein? Agora é a hora, hein? Não, acho que é isso. Não, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Então a gente falou de toda a arritmia clínica. É incrível, realmente vale a pena. E depois de um tempo você não entende como as pessoas possivelmente conseguiram aprender isso com o tempo, né? Porque lá você tem um ano abordando a arritmia clínica. Normalmente você aprende isso diluído na sua experiência dos anos na intervenção. Então, é um serviço que a gente só tem a elogiar e não sei se a palavra é indicar, mas eu não faria em outro lugar. Faria só aqui onde eu estou fazendo. Realmente vale a pena. Se você for fazer, tiver interesse, muita gente falou com a gente, fica aberto para dúvidas. A gente não falou de tudo. Tem muita coisa para a gente ir discutindo. Eletrofisiologia marca-passo, dá para fazer um outro podcast, mas acho que a gente fica por aqui. Falaria mais alguma coisa? Acho que é isso mesmo, pessoal. Eu acho que foi muito importante esse podcast, acho que vai tirar dúvida de muita gente que está pensando em fazer a arritmia clínica, vai encorajar aos que gostam desse afã mesmo, querem acabar se especializando, querem pegar essa área e querem viver disso. E talvez as pessoas que tenham querendo uma coisa mais tranquila, cara, vou falar a verdade.
é muito bom, mas não é tranquilo. É um estágio que você vai ter que se dedicar, vai ter que estudar. A carga horária, que eu acho que a gente não falou, é de todo dia de 8 às 18 aproximadamente, cerca de 40 horas semanais, que você vai ter que estar se dedicando. Só que sem plantão. É um dizer. residência sem plantão. É isso. E pagando. Mas enfim, mas o outro. Você vai lá fora, né? E outro detalhe. E outro detalhe também é que assim, vai ter estágios que você vai ter que passar do horário, vai ter que passar do horário alguns dias e às vezes você sai mais cedo em outros, mas em resumo, acho que residência é isso, né? Residência você sempre tem estágios que acaba indo esticando um pouquinho mais, esticando um pouquinho menos. Quem vai chegar até aqui a ponto de prestar prova para arritmia clínica, com certeza sabe do que a gente está falando. É isso aí, em resumo é isso. Acho que é isso aí, excelente a discussão. Então, finalizando nosso episódio 1 da segunda temporada, agradecer muito, como sempre, Hugo Falcon e Igor Altoé, para mais um episódio, seguindo nossa segunda temporada. Eu gostaria de agradecer, chamar todo mundo para seguir a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram e nas nossas plataformas. É muito bom estar com vocês e até a próxima. Aquele abraço.